Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane, sou professora de Física e hoje vamos ter uma aula sobre campo elétrico. Vamos entender o que é o campo elétrico e como resolver os cálculos associados a ele. Então, vamos falar de campo elétrico. Imaginem a situação, eu pego um objeto qualquer e largo ele lá na superfície da Terra. O que vai acontecer? Ele vai ser atraído. Mas quanto mais eu me afasto da superfície da Terra, essa força de atração ela vai variando. Porque o que puxa os objetos para a superfície da Terra? A força gravitacional. E para que um objeto caia na superfície da Terra ou sinta essa força gravitacional, ele tem que estar dentro do campo gravitacional da Terra. Se ele estiver fora, nada acontece. Isso também acontece com as cargas elétricas. Imagina que eu tenho uma determinada carguinha num ponto. Eu vou lá e eu aproximo uma carga aqui assim. Se nada acontecer, quer dizer que essa carguinha que eu botei aqui, ela tá fora da região do campo. Se eu aproximar um pouquinho mais e essa carga sentir o efeito desse campo, quer dizer que ela já está dentro da região do campo elétrico. Então, o que é o campo elétrico? É aquela região do espaço em torno de uma carga elétrica ou superfície carregada, que vai ser sempre representado pelo Q maiúsculo. O Q maiúsculo é a carga geradora de campo, onde qualquer corpo eletrizado fica sujeito à ação de uma força elétrica, ou seja, uma força de origem eletrostática. Se no lugar desta caneta eu colocasse um pontinho, que eu vou chamar de carga de prova, essa carga de prova ia sentir essa atração ou essa repulsão, dependendo da carga geradora do campo. Então, sempre que a gente vai ter uma carga geradora do campo, a gente vai colocar uma carga de prova, e essa carga de prova a gente vai convencionar sempre como sendo positiva. Assim a gente consegue entender melhor o que acontece com a carga que está gerando o campo elétrico ali. Então vamos analisar a seguinte situação. Se essa minha carga geradora do campo for uma carga positiva, como que vão se comportar as linhas de campo? Se a minha carga de prova é positiva, positivo com positivo repele. Então, as linhas de campo, elas vão ter a intenção de afastar, fazer esta carga ir embora. Para essa carga ir embora, as linhas de campo vão estar saindo. É como se ela estivesse empurrando a carga de prova. Claro que não é assim, é só para tentar ilustrar melhor. Então, sempre a partir de uma carga geradora de campo positiva, as linhas de campo saem para fora. Como seria o campo elétrico? Aqui na carguinha de prova, ele seria apontando para lá, apontando para fora. Agora, vamos imaginar uma carga negativa, uma carga geradora negativa. Com uma carga negativa e eu colocar nessa região do campo elétrico uma carga positiva, o que vai acontecer? Essa carguinha vai ser atraída. Para ela ser atraída, quer dizer que as linhas de campo, elas vão entrar na carga elétrica. Então, elas vão estar todas direcionadas para dentro. Como estaria o campo elétrico aqui? Apontando para dentro. Então, as linhas de campo, elas vão convencionar a direção e o sentido do campo elétrico. Para encontrar a intensidade, a gente tem duas maneiras diferentes de fazer esse cálculo. Para começar os cálculos, vamos pensar no seguinte: o que é o campo elétrico? O campo elétrico nada mais é que a força elétrica, só que nesse caso, a minha força elétrica, ela vai ser retirada uma das cargas que estava ali, que vai ser a carga de prova. Então, eu desconto a carga de prova dentro da força elétrica. Então, o campo elétrico é igual a força divididos pela carga de prova. Só que a gente conhecia a fórmula da força, esta daqui. K0, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. O que eu vou fazer? No lugar do Q1, deixo só o Q. No lugar do Q2, coloco a carga de prova. Vou usar isso aqui dentro desta daqui. Então, eu vou ficar com E igual barra que divide a fração.
K0 vezes Q sobre D ao quadrado, divididos por Q. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O que eu faço aqui? Cancelo a carga de prova e eu tenho a minha fórmula para o campo elétrico. Então, o campo elétrico pode ser calculado de duas formas, por esta fórmula aqui e por esta fórmula aqui. Quando for dado o valor da força e da carga de prova, a gente utiliza essa daqui. Quando não for dado o valor da força, for dado só a carga geradora do campo e a distância, a gente usa essa daqui. Essa fórmula aqui também pode aparecer desta maneira aqui. Mas, tanto faz, é a mesma coisa, são só duas escritas diferentes. Mas vamos para os cálculos para conseguir entender melhor como que tudo isso funciona, porque resolvendo os cálculos a gente consegue entender bem melhor. Então, vamos resolver alguns exemplos sobre o campo elétrico. Nesse aqui, em um ponto P de um campo elétrico, o vetor atua conforme a figura abaixo e tem intensidade de 8 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre uma carga pontiforme, Q, colocada em P, quando o valor da carga é 4 vezes 10 na menos 5 Coulomb. Então, a representação é essa. Aqui está o ponto P e o campo elétrico está apontando para lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é retirar os dados do problema. Que dados a gente tem? A gente tem a intensidade do campo elétrico. Então, eu vou ter E igual 8 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. Qual outro dado que a gente tem? A carga. Então, Q, 4 vezes 10 na menos 5 Coulomb. E o que ele quer saber? A intensidade, direção, sentido da força elétrica. Então, o F é o que a gente está procurando. Pela fórmula que a gente tinha analisado já anteriormente, E é igual a F sobre Q. Só que a gente pode usar essa fórmula como sendo F é igual a Q vezes E. E é essa que a gente vai usar para encontrar o valor da força. Então, a força é igual à carga, 4 vezes 10 na menos 5, que multiplica o campo elétrico, 8 vezes 10 na 5. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 8, 32. 10 na menos 5 com 10 na 5, a gente pode cancelar. Como é força, é em Newton. Então, esse aqui é o resultado. Só que o que mais está sendo perguntado? Direção e sentido da força. Quando a carga colocada no ponto P for positiva, a direção e sentido da força são as mesmas do campo elétrico. Quando for negativa, é contrário. Como nesse caso a minha carga de prova é positiva, a direção e sentido da força vai ser a mesma do campo. Então, para esse exemplo, seria isso. Vamos analisar outros exemplos. Mais um exercício, então. Determine a direção, o sentido e intensidade do vetor campo elétrico no ponto P da figura. O meio é o vácuo. Sempre que o meio é o vácuo, a gente usa o K0, que vale 9 vezes 10 na 9, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Dados que eu tenho no desenho, eu tenho a distância de 1 metro e eu tenho a carga de 10 na menos 6 Coulomb. O que ele quer saber? O campo elétrico, além da direção e do sentido. Vamos primeiro fazer o cálculo. Que fórmula a gente usa para calcular o campo elétrico? E é igual a K0 vezes o Q sobre D. Esse Q vai ser em módulo, porque o sinal, ele interessa para a gente ver a direção e o sentido. Aqui eu quero tirar só a intensidade, por esse motivo que eu não tenho a flechinha ali em cima. Então, agora eu vou substituir, no lugar do K0, 9 vezes 10 na 9. No lugar do Q,
10 na menos 6, sobre a distância, que é o 1 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 9. Aqui seria como se fosse 1, então 9 vezes 1, 9. 10 na 9 com 10 na menos 6, 10 na 3. Divididos por 1, vai ficar esse valor mesmo, então Newton por Coulomb. Essa é a intensidade do campo elétrico. Agora, ele quer saber também a direção e o sentido. Sempre que a carga for positiva, as linhas de campo, elas apontam para fora. Então, dessa forma, vai estar apontando daqui para lá. Só que eu quero saber como que tá a linha de campo no ponto P. No ponto P, tá apontando para cá. Aqui vai estar o meu campo elétrico em P. Se quiser escrever por extenso, vai se escrever: o campo elétrico em P é horizontal e aponta da esquerda para a direita. Agora, vamos fazer o exemplo quando eu tenho mais de uma carga elétrica e eu vou ter com isso um campo elétrico resultante. Então, determine a intensidade, direção e sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto P da figura a seguir, que A igual a 3 microcoulomb, QB igual a menos 2 microcoulomb. O meio é o vácuo, essa informação eu não coloquei aqui porque senão eu ia ter pouco espaço para fazer o cálculo. Como o meio é o vácuo, a gente utiliza K0 igual a 9 vezes 10 na 9. A fórmula que a gente vai trabalhar agora é E igual a K0 vezes o Q divididos por D ao quadrado. E como que eu vou resolver? Primeiro eu vou calcular o campo elétrico gerado pela carga A no ponto P. Depois eu vou calcular o campo elétrico gerado por B no ponto P. Então, o primeiro que eu vou calcular é o EA. Campo elétrico gerado pela carga A é igual a K0 vezes a carga A divididos pela distância ao quadrado. Então, o campo elétrico do A vai ser 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga A, 3 vezes 10 na menos 6. Lembrando que sempre que tem o micro, ele significa 10 na menos 6. Aí, o que eu vou ter aqui? A distância daqui até aqui é 5, daqui até aqui é 2. Então, esta distância aqui vai ser 3 metros. Essa é a distância que a gente vai utilizar. Então, aqui 3 ao quadrado. O campo em A vai ser 9 vezes 3, 27. 10 na 9 com 10 na menos 6, 10 na 3, divididos por 9. 3 ao quadrado, 9. 27 por 9, 3. Vezes 10 na 3, Newton por Coulomb. Esse é o campo gerado pela carga A no ponto P. Agora, eu vou fazer o cálculo do campo gerado pela carga B no ponto P. Então, EB vai ser igual ao K0, que eu já vou botar direto, 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga, que é 2 vezes 10 na menos 6. Aqui eu não cheguei a colocar, mas a gente trabalha sempre com módulo. Então, tem que botar a barrinha ali. Com isso, a gente desconsidera o sinal. O sinal, ele serve só para a gente analisar o campo resultante. Dividido pela distância, aqui vai ser 2 ao quadrado. Então, EB é igual a 9 vezes 2, 18, vezes 10 na 3, divididos por 4. EB vai ser 18 divididos por 4 é 4,5 vezes 10 na 3, Newton por Coulomb. Agora, o que a gente vai fazer? Vai analisar o campo resultante. Se aqui eu tenho uma carga positiva, quer dizer que as linhas de campo, elas saem. Então, elas estão saindo daqui para lá. Se aqui eu tenho uma carga negativa, quer dizer que as linhas de campo, elas entram, tá vindo para cá. Como as linhas de campo estão apontando para o mesmo lado, eu vou ter o quê? No ponto P, o campo EA e o campo EB.
Então, os dois para o mesmo lado, dessa forma, eu vou somar. Então, o meu campo resultante vai ser EA mais EB. Quanto que vale o EA? 3 vezes 10 na 3. O EB, 4,5 vezes 10 na 3. Quanto que deu o campo resultante? 3 mais 4,5. Isso aqui vai dar 7,5 vezes 10 na 3, Newton por Coulomb. Direção e sentido. Direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Ou poderia só fazer, né, aqui, vou botar aqui embaixo. O campo resultante apontando para lá e a flechinha do vetor em cima. São as formas diferentes da gente representar direção e sentido. Posso escrever ou posso simplesmente representar. Então, esse é o cálculo para quando eu tenho duas cargas gerando um campo resultante. Eu poderia ter várias cargas e eu ia somar todas elas para ver o campo resultante no ponto P. Sempre vai fazendo dessa forma. E a soma, ela é uma soma vetorial, ela não é uma soma simplesmente algébrica. Se caso aqui eu tivesse uma carga positiva, as linhas de campo estariam para lá. O que ia acontecer? Eu ia ter que fazer uma menos a outra, eu não poderia simplesmente somar. Então, isso que a gente tem que analisar sempre, o sinal da carga a carga geradora do campo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se gostaram, não deixem de curtir, de se inscrever aqui no canal. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu vou responder ou pelo comentário ou faço um outro vídeo respondendo essas dúvidas. Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!